Bom, pessoal, continuando nosso conteúdo, agora nós abordaremos, certo, os equipamentos de rede. Equipamentos esses que muitos, né, não existem mais e alguns foram se tornando funções incorporadas em outros dispositivos. O primeiro dispositivo que a gente vai encontrar, ele se chama Hub ou Hub, né? O termo correto, né? A pronúncia é Hub, mas não tem problema se vocês chamarem de Hub. O Hub, ele é um dispositivo que ele tem função de interligar os computadores de uma rede local. Sua forma de trabalho é mais simples se comparada ao switch e ao roteador. O Hub, ele recebe dados vindos de um computador e os transmite às outras máquinas. No momento em que isso ocorre, nenhum outro computador consegue enviar sinal. Sua liberação acontece após o sinal anterior ter sido completamente distribuído. Isso é o que a gente vai chamar de half duplex. Ele funciona nas duas direções, né? E ele não funciona ao mesmo tempo. Então, ou ele transmite ou ele recebe. Ele não consegue fazer as duas funções ao mesmo tempo. É por esse motivo que ele é mais simples. Ele é mais lento também. Os hubs, eles são adequados para redes pequenas, domésticas, havendo poucos computadores. É muito pouco provável que surja algum problema de desempenho. Hoje em dia, pessoal, os hubs, eles não são mais utilizados, né? Eles entraram em desuso. Né? Eles foram substituídos totalmente por switches. Agora, os hubs de rede, porque a gente vai ver que hub é um conceito. O hub, ele é um dispositivo que ele interconecta, né, diversos outros dispositivos. Eu não posso mostrar aqui para vocês, porque senão acho que pode ser que desative o áudio e tudo mais, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Pronto, pessoal. Esse dispositivo aí com as luzes piscando, aqui, ó, azul, tem vários cabos ligados, ele é um hub, certo? Só que ele é um hub USB. Ele serve para interconectar diversos dispositivos, né, na minha rede. Tem também outro aqui que deve estar deitado aqui, que é o que eu estou ligando o meu microfone, né, do fone e o microfone. Ele também é um hub, certo? Um hub USB. O hub, então, ele serve para a gente conectar, né, diversos dispositivos. Não necessariamente um dispositivo de rede, né? Ele pode também ser utilizado para conectar teclado, mouse, impressora, webcam, o que você puder, né, utilizar como USB, ele interconecta. Lembrando que, por exemplo, esse hub aqui, ó, ele é um hub, né? Se eu não me engano, esse daqui deve ser um 2.0, mas existe o hub, ele vai depender dos tipos de USB. Então, o USB 1.0, ele é só ligado para dispositivos para mouse, teclado. O Hub 2.0 já pode ser usado para transferência de dados. E o Hub 3.0, né? Ele é bem rápido, você consegue transmitir em altas velocidades. Inclusive, há uma pequena diferença de preços. Esses baratinhos que a gente encontra nos camelôs, nessas lojas essas lojas eletrônicas, né, os mais simples, eles são 1.0. Só é mesmo para conectar teclado e mouse, porque não há uma grande transferência de dados. É uma coisa bem superficial. Pronto. Switch. Switch, lembrem-se sempre. Switch, escolha. Tá? Switch, escolha. Então, o switch ele é também chamado de comutador. Ele é um importante equipamento que possibilita a conexão de computadores em redes. Bem, a melhor maneira de entender o funcionamento do switch é considerado como uma evolução do hub. Veio primeiro o hub e depois ele veio o switch. Isso porque ocupa também a função central de rede, realizando a conexão entre várias máquinas numa LAN, né? LAN, Local Area Network. No entanto, apresenta uma diferença fundamental.
Os dados vindos do computador de origem somente são repassados aos computadores de destino. O switch ele é mais esperto, pois ao invés de simplesmente encaminhar os pacotes para todas essas estações, ele encaminha apenas para o destinatário correto. Então, pessoal, essa é uma das diferenças, né, entre switch e o hub. O funcionamento do switch ele é mais ou menos assim. Ele tem uma memória, um dispositivo dentro dele, que tem um firmware, né? Esse software firmware nem sempre a gente tem acesso, né? Porque muitas vezes é só para uso e funcionamento do próprio dispositivo. E ele armazena uma coisa, a tabela de maps, certo? É assim, por isso que ele é mais rápido. Quando você tem dispositivos na rede, ele tem um armazenamento, né, nessa tabela, tem uma limitação, se não me engano, é até 12 dispositivos. Ele armazena, certo, o MAC desse dispositivo com o respectivo IP. Então, quando chega uma informação com essa informação dizendo que vai para esse MAC, ele transmite automaticamente para esse dispositivo. Então, dessa forma, ele consegue gerenciar melhor essa transferência de dados. Também, se acontecer de a gente ter vários dispositivos ligados a esse switch, né, porque existe switch de 24, 48 portas, existe switches imensos, ele faz essa sobreposição de tabelas. Né? Ele, tipo, o último que foi escolhido vai ser substituído pelo próximo, e assim vai. Então, ele vai substituindo constantemente essa tabela, que é só uma forma mesmo dele adiantar o serviço, né, dele facilitar, ganhar tempo. Mas ele faz esse processo constantemente, certo? Seja trocando, seja enviando os dados diretamente para os computadores. Principais vantagens do switch. Em função de sua principal característica, o switch tem a capacidade de aumentar o desempenho da rede, já que a comunicação está sempre disponível, evitando colisões de dados de rede, principalmente quando as mesmas estão congestionando. Além da vantagem considerada em termos de desempenho para as redes congestionadas, o switch também permite a comunicação em redes que tenham máquinas com placas de velocidades diferentes, 10/10, 10/100, sem que a velocidade seja prejudicada. Ou seja, se duas placas 10/100 trocarem dados, será em 100 megabytes por segundo. Caso a conversa seja entre placas 10/10, então a transmissão de dados ocorrerá em 10 megabytes por segundo. Então, assim, pessoal, a grande diferença entre o switch e o hub é justamente o congestionamento da rede, porque o switch ele deixa a rede sempre acessível. Por quê? Porque ele funciona de forma full duplex. Então, ele recebe e envia informações ao mesmo tempo. Ele automaticamente já identifica o computador, manda essa informação e já libera. Enquanto isso, ele está recebendo e enviando, recebendo e enviando, recebendo e enviando. Então, essa é a grande diferença do switch para o hub. O switch ele é inteligente. Ele manda o dado diretamente para o computador. O hub não. Ele bloqueia o acesso, ele envia para todos os computadores da rede e apenas aquele, né, que solicitou a mensagem recebe e os outros nega. É por esse motivo que ele congestiona a rede, ok? E outra diferença é essa questão dos padrões, né, de comunicação de redes, né, 10/10, 10/100. Então, assim, pessoal, isso quer dizer a velocidade de transmissão de dados, ok? Isso também serve para a placa. É por esse motivo que, por exemplo, você pode ter 1 giga de internet disponível do seu provedor. Se você não tiver a placa que suporte, certo? 1 giga você não serve de nada. Vou dar um exemplo para vocês. Meu antigo computador, a placa dele só aguenta 40 mega, mas que isso ele não alcança de forma alguma. Quando eu, né, comecei a utilizar 100 mega de internet, eu já percebi que ele não chegava a 100 mega no Wi-Fi, só chegava no cabo. Quando eu coloquei 300 mega, eu verifiquei que ele não pegava os 300 mega. Por quê? Porque o meu roteador, ele não suportava 1000 né, megabits, que é 1 giga, né? Então, eu tive que trocar o aparelho para ter acesso a mais de 300, porque se a placa de rede ou o dispositivo ele não suportar essa velocidade,
ele não consegue transmitir. Então, para você, é meio que não está pagando essa velocidade, está pagando uma velocidade bem menor. E você tem que ter a compatibilidade de todos os dispositivos de rede para se comunicar, ok? Tanto placa, como o roteador, como a velocidade de transmissão do seu provedor. Onde eu vejo isso? Nas especificações do dispositivo. Tanto do roteador como dos computadores, ele tem que ter a especificação dizendo lá 10/10, 10/100, 10/100, 10/100/1000. Pronto. Então, a melhor é todo /1000 pega 100, pega 10. Todo 10 só pega 10, todo 100 pega 10 e 100, mas não pega 1000. Então, o switch, ele que introduziu um pouco, né, essa comparação de arquiteturas diferentes. Então, se eu tenho um switch 10/100/1000, então ele vai funcionar até 1 GB. Né? Se o dispositivo não for compatível com 1 GB, for só 100, ele vai funcionar do mesmo jeito, ele não vai ter uma incompatibilidade. A incompatibilidade vai ser justamente do dispositivo que funciona em uma taxa de transmissão de dados bem menor do que, né, a taxa do switch. Repetidor, pessoal. Repetidor, ele deixou de ser um aparelho para ser uma tecnologia, que depois virou um aparelho novamente, um aparelho melhorado, e foi integrado em diversos dispositivos. O que é um repetidor? Repetidor é um equipamento de rede na qual servia antigamente para diminuir a perda de sinal com a distância percorrida dos dados. Era usado exclusivamente para repetir o sinal cabeado. Então, eu tinha um cabo e esse cabo ele começa a perder, né? A partir de uma velocidade, vamos supor 90, 100 metros, ele começava a perder velocidade de transmissão, ele perdia dados. Então, eu tinha um aparelho que era chamado de repetidor, né? E eu conectava nele e o outro e pegava um cabo e transmitia para o próximo. Então, assim eu repetia o sinal quando eu tinha essa diminuição do sinal, a perda, né? A interferência. Com o passar dos anos, o surgimento e a disseminação dos roteadores Wi-Fi e o access points e switches, eles foram deixados para repetir exclusivamente o sinal de Wi-Fi. Por quê? Pessoal, porque o switch ele já faz esse papel. O hub já faz esse papel. Então, o hub ele é um repetidor de sinal. Ele recebe sinal de um dispositivo e transmite para todos os computadores da rede, mesmo só um recebendo essa informação. O switch pega esse sinal e repete esse sinal, né, encaminhando apenas para aquele dispositivo. Então, um switch você pode ligar no switch, um hub você pode ligar no switch, e assim sucessivamente. Então, eles já se adequam a essa tecnologia. Um roteador também, certo? O roteador, vocês vão ver já qual a função principal de um roteador, mas ele também tem essa função, funciona como switch. Ele repete o sinal, fazendo a mesma função da tabela, e até melhor, porque ele sabe escolher a melhor rota de como esse pacote chegar. E hoje em dia, né, o repetidor, se você... eu quero um repetidor. A pessoa vai entender que é esse dispositivo aqui, ó. Certo? Ele é um dispositivo que você liga na tomada, ele é quase um roteador, mas ele não tem antena nem nada, ele é só um dispositivozinho, parece aquelas luzinhas noturnas que a gente coloca na tomada e liga. Pronto, parece mais ou menos aquilo. E ele pode receber tanto o sinal cabeado, né? Que vocês vão ver que é bem melhor. Lembre-se sempre, cabeado é sempre melhor do que o Wi-Fi, sempre. Não tem exceção. Ou ele pode receber, né, um sinal Wi-Fi de um roteador e repetir esse sinal, né, justamente para você conseguir ampliar o sinal dentro de uma rede. Vocês vão ver que, por exemplo, na nossa casa, se a gente tiver uma casa, por exemplo, de 2 andares, se você não tiver um roteador bom, certo, que consiga atravessar as paredes, chegar em uma distância maior, você vai precisar ter um roteador embaixo e outro roteador em cima, porque senão você não vai conseguir ter acesso, né, em todos os ambientes da casa. Hoje, os access points, certo, APs, que a gente vai ver o que é, estão cada vez mais comuns, e alguns são bem melhores do que roteadores convencionais. Eles podem receber o sinal de internet pela rede cabeada,
ou pela rede sem fio, expandir um sinal. Porém, o técnico ou o usuário deve ter domínio de alguns conceitos para que o sinal seja ampliado, pois pode acontecer o inverso. Exatamente isso. Se você não dominar alguns conceitos, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático para vocês. Canal. O canal de transmissão, vocês vão observar que se eles tiverem canais próximos, roteadores, eles podem entrar em conflito e dar interferência no outro. Se você colocar o roteador muito perto de uma quina, por exemplo, também ele pode ter interferência. Se você colocar um roteador perto de aparelhos eletromagnéticos ou perto de uma tomada, muito próximo a uma tomada, ou algum ou micro-ondas, ou esses dispositivos que dão interferência, você vai impedir o sinal. Então, existe, né, aí um conhecimento que você tem que ter de alguns conceitos básicos para ampliação de sinal. E a gente vai aprender mais na frente da disciplina. Bridge, certo? A bridge, pessoal, ele passou também, né, ele é o mesmo caso do repetidor. Ele deixou de ser exatamente um dispositivo para ser uma configuração que a gente coloca ou em outros aparelhos, certo? Uma ponte ou uma bridge é um dispositivo de rede que cria uma rede agregada a partir de várias redes de comunicações ou vários segmentos de uma rede. Um dispositivo com essa função é chamado de ponte de rede ou network bridge. A operação de uma ponte ou bridge é diferente daquelas de um roteador, que permite que várias redes diferentes se comuniquem independente, né? Eles permanecem distintas entre si. Se um ou mais dos segmentos da rede conectada pela ponte for sem fio ou wireless, o dispositivo é chamado de ponte de rede sem fio ou wireless bridge. Então, a bridge, pessoal, ela serve para segmentar uma rede. Como assim? Se eu tenho aqui um roteador, né, e esse roteador ele serve para ampliar o sinal dentro de uma pequena rede, mas ele está conectado a uma rede maior, eles fazem parte de uma mesma rede, né, de uma sub-rede dentro de uma rede. A gente viu a questão das sub-redes, que a gente pode dividir uma rede em várias IPs e tudo mais. E aí, que é o seguinte, a bridge, ele é responsável por fazer essa ligação, né, essa interligação. Então, quando ela faz essa interligação, ela divide, ela segmenta a rede. A rede 1 não se comunica com a rede 2. Então, ele era um aparelho que servia exclusivamente para isso, né? Ele recebia sinal de internet e ele conseguia segmentar a rede em vários pedaços que não se comunicavam. Hoje em dia, a bridge, o modo bridge, ele é basicamente utilizado em modems e roteadores justamente só para transmitir energia, transmitir dados. Só serve para isso. Ela deixou de ser um dispositivo para ser um conceito. Tá aqui, pessoal. Chegou o aparelho mais fenomenal que se existe dentro de redes de computadores. O roteador. Pessoal, o roteador, vocês vão ver, ele não é só um equipamento, mas ele é um conceito. Vários dispositivos podem ser conhecidos como roteador, certo? O roteador ou router, ele é um equipamento utilizado em redes de maior porte. Ele é mais inteligente que o switch, pois além de poder fazer a mesma função, também tem a capacidade de escolher a melhor rota que um determinado pacote de dados deve seguir para chegar em seu destino. É como se fosse uma cidade grande e os roteadores escolhem os caminhos mais curtos e menos congestionados. Daí o nome roteador. Roteador, pessoal, é o aparelho responsável por dar rotas, certo? Roteador, rotas. Então, ele dá a melhor rota que o pacote, né, trafega, né, pelos meios de transmissão. Esse roteador, ele pode ser cabeado, né, um switch gerenciável, ou modem, né, o modem também, o modem ele modela e demodela, certo?
Existe dois tipos de modem, o modem ADSL e o modem 3G, né? GSM, como vocês acharem melhor. Né? Mas como é que eu posso explicar cada um? O primeiro roteador é esse roteador que a gente tem na nossa casa, né? Podia ter pegado ali, mas tá no outro quarto, mas eu não vou pegar não. Mas o roteador, eu vou pegar, peraí. Bom, pessoal, eu tenho aqui um roteador, certo? Tá aqui a caixa, roteador da TP-Link. Vocês vão ver como ele é bonito. Certo? Um roteador, ele tem 3 antenas, ó. Esse aqui é o roteador mais comum que a gente conhece, né? O mais comum que a gente conhece, né? Mais comum não, né? Porque o que a gente conhece só tem uma antena. Depois a gente vai aprender a saber como é que funcionam esses roteadores que tem mais de uma antena e qual a função das antenas. Mas assim, esse é o mais comum, roteador, certo? Ele serve para dar rotas, mas ele também pode ser utilizado como access point, certo? O roteador é o equipamento, mas ele pode funcionar tanto como roteador dando rotas, como um access point, como somente um ponto de acesso, seja ele como switch ou como ponto de acesso sem fio. O modem, ele modula e demodula, ele transmite um sinal analógico e um sinal digital, certo? Ele transmite o sinal que vem pela linha telefônica, que são impulsos elétricos, em sinal digital, né? E transmite internet para os computadores. Eles eram muito utilizados na época da banda larga, quando a banda larga surgiu com a Oi. Né? Hoje em dia ninguém nem se fala mais de modem, né? Apesar de alguns lugares ainda utilizar a internet da Oi, né? Principalmente redes privadas, bancos e tudo mais. Os switches gerenciáveis, né? Ele é um tipo de switch diferente. Ele é aqueles switches de fibra ótica, né? Ele tem as conexões de fibra ótica e eles têm um acesso. Eles funcionam basicamente como um roteador. A gente consegue acessar ele, configurar para ele realizar certas funções, né? E ele pode funcionar como um roteador, dando rotas, né, para os dispositivos. Né? Então a gente vê também que existe dois tipos de switch: o switch simples e o switch gerenciável. Outra coisa, pessoal. Hub switch, você não precisa fazer nada. Você conectou um cabo de rede que vem, sei lá, do provedor, de um roteador, de o que você quiser, e ele automaticamente recebe esse sinal e transmite para outros dispositivos. Então, o switch ele não precisa ser configurado, nem o switch nem o hub. Basta você plugar um cabo de entrada que todos os outros se tornam cabo de saída. Agora, você não pode, por exemplo, ter 2 cabos de entrada de 2 lugares diferentes, porque ele vai dar uma coisa que a gente chama de loopback, né? Ele começa a entrar em conflito, congestionar a rede e derrubar toda a sua rede. Se você pegar um cabo, uma ponta, e ligar o outro cabo em outra ponta, ou ligar 2 cabos ao mesmo tempo nesses dispositivos, eles vão entrar em conflitos e cair, ok? Jamais faça isso. Os access point, pessoal. Access point, os APs, eles são pontos de acesso. O termo em português é ponto de acesso. Ele é um dispositivo que permite interligar 2 redes sem fios, entre sites ou redes de vários dispositivos. Em geral, o access point se conecta a uma rede cabeada e fornece acesso sem fio a esta rede para dispositivos móveis no raio de alcance do sinal de rádio. Então, o roteador, ele pode, né, ser roteador, e ele pode ser roteador e access point, ou só access point, certo? Justamente porque você pode desativar o Wi-Fi do roteador, ou a transmissão do SSID, né, que transforma a rede oculta. Então,
Vai depender muito da forma como você configura esse roteador. Se eu quero só que ele funcione como switch, basta eu desativar o Wi-Fi. Tem como fazer isso. Se eu não quero que eu quero criar uma rede oculta que ninguém consiga ver, eu consigo fazer isso. Ah, eu quero só que ele funcione como um roteador, eu vou colocar outro, né, dispositivo, um access point exclusivo para esse e para transmitir sinal Wi-Fi. Ótimo, você que escolhe. A grande vantagem da gente ter diversos dispositivos de rede é que nós conseguimos construir diversas formas de arquitetura dentro da rede. Eu posso colocar um switch com um roteador, com um access point, com uma impressora de rede, com um servidor de rede, com um storage que é responsável só para armazenar essas informações. Isso vai depender dos conhecimentos adequados para você conseguir instalar essa rede de forma que esses dispositivos funcionem, né, com eficiência e eficácia, porque se você não instalá-los de forma correta, você pode, como eu falei para vocês, entrar em conflitos e derrubar a rede. O Access Point, né, a configuração de um Access Point nem sempre é um processo simples, pois, como os dispositivos, um dos de modos de operação, isto é, muitas vezes torna-se confuso escolher as configurações desejadas. É porque, assim, pessoal, você precisa ter um pouco de conhecimento, né, tanto o conhecimento técnico, né, teórico, como o conhecimento do equipamento, porque vocês vão observar que os roteadores e os Access Points, eles têm, né, firmware diferentes. Então, um se configura dessa forma e o outro se configura de outra forma, sendo que no final eles vão fazer a mesma função. Né? Então, dependendo, cada marca desenvolve softwares diferentes para funcionar de acordo com o seu equipamento. Não existe uma certa padronização no software, existe uma padronização no hardware, né? Na forma como esse rádio funciona, se funcionar naquela frequência, se a taxa de transmissão é essa, se a taxa máxima de velocidade é essa. O access point é diferente de um roteador, certo? Pois o mesmo apenas libera o acesso à rede Wi-Fi, já o roteador dá rotas. O roteador pode ser ambos, pois ele aceita as duas configurações, certo? Existe um dispositivo que ele é só access point, ele é só ponto de acesso. Então, ele vai necessitar de ter um roteador, que eu conecte e plugue nele, para ele transmitir, certo, esse sinal Wi-Fi. Ele é só um ponto de acesso na minha rede. Ele não dá rota nenhuma. Quem dá rota é o roteador. O roteador está lá na minha entrada da rede, mostrando para a gente o seguinte. Olha, esse IP, que é referente a esse MAC, precisa receber essa informação. Então, ele vai enviar essa informação para a rede, né? Lá ele vai transmitir para frente até chegar a um switch, a um ponto de acesso Wi-Fi. Aí esse ponto de acesso vai fazer só essa conexão. Ele não dá rota nenhuma. Ele é só um ponto de conexão dentro da minha rede. Ok? A gente também tem um access point corporativos, né? Eles são o quê? Ele é um access point, só que ele é utilizado para conectar diversos dispositivos. Ele é bem mais caro, ele pode conectar dezenas ou centenas, ou alguns até milhares de dispositivos. Os mais famosos são da UbiKit, né, da Unify, e o MikroTik, né? Existe a MikroTik, que é a gerência de rede, dispositivos de gerência de rede, e existe também um aparelho da MikroTik que é responsável por receber, né, 50 ou 100 ou mais usuários. Dentro da sua rede você precisa conectar muitos dispositivos e não quer sobrecarregar com vários roteadores, vocês podem colocar um só dispositivo, né, que é esse Unify, para essa conexão. O modem. Eu já falei até para vocês o que era o modem, né? O modem vem da junção das palavras modulador e demodulador. Ele é um dispositivo eletrônico que modula o sinal digital, uma onda analógica, pronta a ser transmitida pela linha telefônica, e que demodula o sinal analógico e converte-o para o formato digital, utilizando para isso a internet, BBS ou outro computador. O modem ou módulo é um dispositivo que foi muito utilizado na internet banda larga ADSL, tá? São esses modem ADSL aqui.
Inclusive, ó, existe o modem ADSL, ele pode ser também um roteador, né? Ele pode ter também, ele pode rotear a internet também, ele pode ser um roteador Wi-Fi, né? Vocês vão ver que existe o roteador, ele incube, né, diversas funções, né? Seja ela modem, switch, access point, repetidor, bridge. O modem também ele funciona como bridge, viu, pessoal? Também existe o modem móvel, né, o 3G, muito utilizado antigamente para quem tinha roteador e não tinha acesso ao Wi-Fi. Aí pegava, fazia um plano de internet, colocava no chip e utilizava essa internet que era limitada. Quando você chegava ao limite, né, do plano, por exemplo, 2 GB, ele limitava o mínimo, ele não cortava o acesso. Deixava a internet lenta, o mínimo possível. Ele também era chamado de modem, né, só que era modem 3G. A ONU, não é ONU, pessoal. ONU é a Organização das Nações Unidas, é ONU mesmo, nome do dispositivo. O que é a ONU? A ONU, ele trata-se de um equipamento eletrônico ativo semelhante a um modem ADSL e utilizado atualmente para converter o sinal óptico em digital. Pode vir em um equipamento, roteador ou sozinho. Então, assim, a ONU, ela é, vamos supor, um aparelho. Mas essa tecnologia de conversão de sinal óptico, de fibra óptica, em sinal digital, ele pode vir incluído em um roteador ou em um switch também. O switch ele pode fazer essa conversão, basta você configurar para ele realizar esse procedimento. Né? Então, a diferença do ONU para o modem é que o modem ele converte, né, o sinal da linha telefônica, o sinal analógico, em sinal digital, e a ONU ela vai converter o sinal do luminoso, né, o sinal de fibra óptica, o sinal óptico, em um sinal digital. Aqui a gente tem a BrisaNet, né, que ela utiliza um aparelho da Fiber Home, né, ele é um roteador e ele é uma ONU já integrada. Então, você em um aparelho só, você tem as duas funções. Não precisa, por exemplo, a Cyberinfo ela utiliza um ONU e um roteador. Então, são dois equipamentos ligados na minha rede para fazer essa função. Então, essa é uma das grandes vantagens de você ter várias tecnologias em um só aparelho. Então, recapitulando, o roteador ele pode ter a função de dar rotas, ele pode ter a função de switch, né, que é um melhoramento da função de hub, ele pode servir como uma ponte, segmentar a rede, ele pode gerenciar essa rede, ele pode ser um access point, um ponto de acesso, ele pode ser um modem e ele também pode ser uma ONU. Então, esses dispositivos podem ser utilizados, né, dentro de um mesmo equipamento chamado roteador. Por esse motivo que eu considero o roteador o equipamento, né, mais, vamos dizer assim, revolucionário do mundo de redes de computadores. Pela grande variedades, as grandes funções que ele existe.